apostólica. Avante a marchar. Mais um passo, irmãos, que damos. Mais um dia que se vai. Mais uma oportunidade que temos de estarmos reunidos para celebrarmos a Santa Comunhão. A vocês, jovens, meditem no que vocês acabaram de cantar. Jesus tem em nós a esperança. E eu completo: a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, nosso Deus, tem em cada um de nós esta esperança maravilhosa. Portanto, vamos com amor, com fé, com lealdade, com dedicação, marchar até quando Deus quiser, nesta terra, anunciando o Evangelho do Reino dos Céus, anunciando as boas novas de salvação, anunciando Jesus, o Consolador e o Santo Pastor. Vamos ouvir pelo coro jovem: glória a Deus, mais uma vitória. Uma voz ecoou na hora milagrosa, uma luz brilhou no coração sedento. O amor e o poder da Santa Avó Rosa trouxe o milagre, trouxe a calma e os ensinos de Jesus para a alma. Em cada lar sedento, uma paz chegava, em cada gesto de fé, Jesus abençoava. Foi assim que um grupo de fiéis se formou como o primeiro amor, união e força de vontade tornaram realidade a Igreja Apostólica nesta comunidade. Chegar.
Foi no ano de 1954. Um casal com um propósito de vida resolveram idealizar uma igreja. Prepararam para que pudessem, através dos seus corações, honrar e glorificar a Deus, mas também a todos os seus santos, os anjos, os profetas, os apóstolos. Foi assim que a semente da Igreja Apostólica se iniciava. Primeiramente, com outro nome, porque se alojava numa pequena tenda. Então, ela tinha o nome de Tenda Procura Divina. Nós vamos passar nos telões algumas fotos, memorando toda esta trajetória da Igreja Apostólica. E o casal, Bispo Eurico de Matos Coutinho, e missionária, que doravante foi identificada ou designada como missionária de nossa igreja, Odete Correia Coutinho. Foram os precursores desta igreja, mas já com um coração que pudesse esta igreja, num futuro bem próximo, através da bênção e da direção de Jesus, fazer-se que a Santa Avó Rosa se aproximasse desta igreja e pudesse ela se juntar aos outros da direção para transmitir-lhes as ordens de Jesus, porque ela, com os seus dons, qualidades espirituais, Jesus pôde fazer dela uma profeta diante desta igreja para orientar a direção, o bispo e a missionária, a pregar, a aconselhar, a trazer o evangelho do reino do céu ao coração dos fiéis. E assim, o bispo e a missionária lutaram por anos ao lado da Santa Avó Rosa, pregando, levando a mensagem a muitos corações. E assim, irmãos, a nossa igreja foi se desenvolvendo. A pequena tenda como esta que os irmãos estão vendo no telão, o bispo à frente, nós vemos os dizeres na placa ali existente. Irmãos, já prenunciava a Igreja Apostólica. E assim, irmãos, ela começou a se expandir. Esta foto que os irmãos estão vendo é a nossa congregação de Volta Redonda. É uma congregação de madeira, coberta com telhas, e ali a Irmandade Apostólica se posiciona ao lado do bispo Eurico Matos Coutinho, nas primeiras reuniões naquele município. E assim, irmãos, nós vemos a igreja começar a se expandir, mas nós vemos a Santa Avó Rosa, como nesta foto, linda, formosa, ao lado de algumas irmãs, evangelistas, diaconisas, já com um semblante, irmãos, de amor. Podemos dizer, irmãos, com a força do coração a orientar, a preparar, a unir a Igreja Apostólica.
E esta rainha que nós vemos, irmãos, está no nosso coração. Linda, formosa, como a vemos nesta foto. Guardamos esta lembrança porque pudemos beijar as suas mãos, ouvir a sua palavra, os seus ensinos. Irmãos, quanta honra saber que a Santa Avó Rosa, ela é viva e está em nosso coração, abençoando, protegendo, amparando a todos nós. E hoje, aqui está os seus filhos, lembrando não só do seu passamento, não, nós estamos recordando a sua vitória, o seu galardão de Espírito Consolador, porque ela é o Consolador. E ela preparou a igreja para que a igreja pudesse crescer, pudesse se valorizar, pudesse conclamar Jesus. E a Santa Avó Rosa, comprou esses terrenos que hoje aqui estamos, para que pudesse ser construída a nossa igreja. E assim foi nos primeiros meses já, logo após ela ter ido aos céus, que nosso bispo nos dá a grata orientação, através do santo irmão Aldo, o vaso que ela preparou e deixou à nossa frente, para construir a nossa sede. E esta foto que os irmãos estão vendo, é uma das primeiras fotos deste templo aqui, ainda menor, é claro, mas uma das primeiras reuniões realizadas, quando inaugurado em 1972. Irmãos, era a festa de final de ano. Nós deixávamos o templo da rua Tuiuti para nos alojarmos definitivamente aqui. Um milagre da Santa Avó Rosa, um milagre do santo irmão Aldo, construir este templo em 11 meses, num solo totalmente, irmãos, inadequado, porque ele é muito encharcado, é um brejo aqui embaixo. Mas, irmãos, a coragem do nosso irmão Aldo falou mais alto. E nós vemos, irmãos, a igreja ali, crescendo, realizando os seus cultos, os seus sacramentos, e prosperando a cada dia. E o bispo e a missionária realizando as reuniões e os atos sacramentais, como a unção dos obreiros. Um gesto muito lindo, muito solene, em que nossos irmãos pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, recebem a unção de Deus, através do óleo ungido. E assim, irmãos, nós vemos a cada instante, a cada dessas fotos memoráveis, irmãos, a história linda de nossa igreja. Nós vemos, irmãos, os sacramentos, as reuniões, seguindo, irmãos, toda esta história linda que forma a igreja apostólica. Irmãos, e assim vai se sucedendo ano após ano, dia após dia, luta após luta, mas vitória após vitória. E o irmão Aldo aprimorando as nossas reuniões, falando através da Santa Avó Rosa ao nosso coração, através do bispo, da missionária. E depois do passamento do bispo, a missionária assume, para que, irmãos, as nossas reuniões pudessem ter uma palavra brilhante ao nosso coração, porque a sua eloquência, a sua forma de transmitir uma mensagem toca fundo, como ouvimos nas fitas e nas lembranças que temos das nossas reuniões. E o nosso templo
ele vai crescendo. Lembramos quando o coral ainda lá em cima, como vemos na foto, nosso irmão Francisco, regente titular de nossa igreja, regendo o nosso coral. Nas festas, o coral descia e ficava à frente do púlpito. Quanta alegria, quanta história maravilhosa está gravada, e precisamos contar para as nossas crianças, para os nossos novos membros, a história linda de nossa igreja. Irmãos, e vai seguindo. A missionária vai nos dando as orientações. O irmão Aldo vai aprimorando a nossa igreja. Os mistérios de Deus são falados através deste púlpito, inspirados pela Santa Avó e pelo Santo Irmão Aldo. Quantas reuniões, quinta-feira, sábados, domingos, Santa Comunhão. Mas, irmãos, ali está o nosso irmão Aldo. Mesmo que discreto, na porta de entrada ou na porta lateral do seu escritório, ali está ele, dirigindo espiritualmente a nossa igreja, falando aos nossos corações, recebendo o nosso carinho e transmitindo o seu carinho para nós. Quantos anos vimos o nosso irmão Aldo? Quantos anos pudemos beijar a sua mão, pedir um conselho a ele? Irmãos, que maravilha, que lembrança maravilhosa, que honra é para nós participarmos desta história, irmãos, tão linda, tão maravilhosa. Por isso, irmãos, guardem esta linda recordação que preparamos para os irmãos. A nossa igreja, as nossas reuniões que lembramos nesta passagem, nessas fotos que os irmãos viram, este plano que o irmão Aldo trouxe para nós, irmãos, guarde, conte aos seus filhos. Esta foto que nós estamos vendo é do batismo, quando era ainda atrás, naquele local que nós tínhamos. Hoje, irmãos, o tanque do batismo está aqui dentro. Os irmãos veem, é muito bonito o batismo em nossa igreja, é muito glorioso e é muito honroso. Mas lembrem-se, o batismo é uma declaração de fé, é uma opção, irmãos, para quem quer ser verdadeiramente apostólico. E assim, irmãos, nós vamos lembrando e vamos chegando até este sacramento que nós vamos celebrar hoje, que nesta ocasião desta foto era administrado pela missionária Odete. Daqui a instantes nós vamos participar da Santa Comunhão com a mesma fé, irmãos. Não mudou nada, porque o irmão Aldo, ele está aqui conosco, não só nesta foto, ele está no nosso coração, ele está na nossa lembrança, ele está em nosso espírito, ao nosso lado, abençoando a nossa reunião, abençoando cada um de nós, abençoando todos os nossos irmãos de outras congregações, abençoando os ouvintes da Hora Milagrosa, abençoando os nossos irmãos de outras nações. Porque, irmãos, nós somos a Igreja Apostólica.
no dia da inauguração deste templo, foi cantado o hino Bênçãos Preciosas, com a letra um pouquinho diferente, porque neste hino Jesus nos dava este presente através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Agora nós vamos ouvir este hino, preparado para hoje, para esta inauguração. Bênçãos preciosas. Que bênção preciosa ter do céu a santa proteção de Deus, nosso eterno Pai, de Jesus e da Santa Avó Rosa. Amor e gratidão, e com
por mais esta grande glória, exaltamos o Criador, agradecendo a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alto, por estarmos aqui, celebrando, irmãos, neste dia, não só, irmãos, a reinauguração do nosso templo, mas a grande vitória dela, Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, e do nosso Santo Primaz, Profeta de Deus, Irmão Alto.